Aleluia, aleluia. Shalom, família. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo dia de hoje, Pai. Obrigado, Pai, por esta manhã, Pai, estar na tua presença, Pai. Agradecendo pelo que tu tem feito, tu vai fazer hoje aqui neste lugar, Pai. Esta semana, em nossa cidade, Pai, em nossas vidas, Pai. Por isso entregamos essa semana em tuas mãos, Pai. Hoje é o primeiro dia, Pai. Entregamos totalmente a Ti, Pai, para que o Senhor faça a Tua vontade, Pai. Nos ensina, Pai, nos mostra, Pai, para que possamos cumprir, Pai, o propósito que o Senhor tem em nossas vidas, Pai. Obrigado por esta manhã, pela Tua presença, porque tudo que nós precisamos, Pai, está na Tua presença. Está, Pai, aprendendo, Pai, ouvindo de Ti a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que nossa família, Pai, receba de Ti, Pai. Ó Senhor, nos mostra o caminho, Pai. Nos alinhe com a Tua vontade, Pai, com a Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, família. Bom dia, Deus abençoe. Nós estamos aqui numa semana, nos dias proféticos, né? Podem sentar, família. Dias profético. Nós estamos numa semana que Israel está sendo atacado, mas aqui a gente fazendo o que a palavra manda a gente fazer, orar por Israel. Então estamos hoje uma semana aqui. Amanhã vamos ter, hoje o pastor Jack já está aqui conosco. Amanhã ele vai estar aqui no café da manhã com a gente aqui também. E de tarde, à noite, 18 horas, nós estamos lá na Assembleia dos Deputados, ali na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa do Estado. Nós estamos fazendo uma solenidade também a favor de Israel. Então, todos estão convidados para a gente fazer esse ato profético, esse reconhecimento de Israel aqui em Recife. Porque hoje mesmo, né, vocês sabem, Israel está em guerra, está em luta, mas o nosso papel é orar por Israel. Amém? Então, eu queria chamar aqui, o pastor Jack está aqui conosco. Pode, gente, come here, pastor. E Miriam Cristina vai estar traduzindo ele aqui. E amanhã, todos estão convidados. Estamos aqui no café da manhã e à tarde lá. O deputado Romero abriu uma solenidade lá conosco, lá na Assembleia, na LEP, e todos nós vamos estar juntos ali orando por Israel. O reconhecimento do governo do Estado por tudo que os judeus fez por essa cidade. Amém? Por isso nós começamos aqui, o nosso sonho aqui é ter um museu aqui, com as coisas de Israel, com as fotos de Israel, com algumas coisas, e já começamos aí, ó, começamos o trabalho, vocês podem olhar aí algumas fotos, e nós vamos fazer um grande lugar aqui para o museu sobre os judeus, sobre a participação dos judeus aqui na cidade de Recife. Tá bom? Pastor Jack, welcome to Recife. Thank you so much. Amém? Vamos orar por ele? Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, está aqui o pastor, Pai, usa como tu queres, Pai, tem liberdade de fazer e usar como tu queres. Nós te agradecemos, Pai, por esse dia, por ele estar aqui, uma honra estar ele aqui conosco, Pai, porque ele é um homem que tem falado ao mundo todo, e indo ao mundo todo, falar sobre Israel, sobre a palavra de Deus, sobre o que a palavra do Senhor abençoa nossas vidas e todas as nações. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom. Shalom. It's a blessing for me that I'm here. É muito bom estar aqui com vocês, eu estou abençoado por isso. When I was sitting there, Quando eu estava sentado ali, I became emotional fiquei um pouco emocionado, because I realized that this is a special time and a special moment when I was reading the scriptures there. porque eu percebi que este era um momento especial, quando eu estava lendo aquelas escrituras. In 2021, when I was in Norway, Em 2021, quando eu estava na Noruega, a prophet came to me um profeta veio para mim, and he started to prophesy over me. e ele começou a profetizar sobre mim. He didn't know who I was.
Ele não sabia quem eu era. He didn't know what I was doing, Ele não sabia o que eu estava fazendo. but it was very special. Mas foi muito especial. But I've learned in my life, if somebody gives me a prophetic word, I'm very careful. E eu aprendi na minha vida que se alguém me dá uma palavra profética, eu tenho que ser bem cuidadoso. I listen and I remember. Eu escutei e eu lembrei. But this prophecy, I asked my intercessors to pray about it, if this was a word from the Lord. Mas essa profecia especificamente, eu pedi para a minha equipe de intercessão orar para saber se foi do Senhor. And the word was, I'm not telling all the details, but it was a very specific prophecy Eu não vou falar todos os detalhes, mas foi uma profecia muito específica. that God will bring me to South America, Central America, and North America. Que seria que o Senhor me traria para a América do Sul, a América Central e a América do Norte. And many special things are going to happen. E eu iria para várias cidades específicas. But it was not only positive, there were also a word that they tried to kill me. Mas não foi uma palavra apenas positiva, foi uma palavra que tentava me matar. So I remember this word and I keep it in my book. Então eu lembrava dessas palavras e eu guardava ela. Then suddenly I was invited in 2022, I think the day before the election I was in Brazil. E aí, de repente, um dia antes da eleição, as últimas eleições, ele estava aqui no Brasil. And I was invited to be in the palace where Michele Bolsonaro was praying for the elections. I was in the palace to pray with Michele Bolsonaro the evening before the election. Okay. Então ele estava no palácio para poder orar pela Michele Bolsonaro antes mesmo das eleições. And I was surprised that I was there and prayed with her. E aí eu fiquei surpresa, porque eu estava lá orando por ela. So the prophecy came in my mind. E aí a profecia veio na minha mente. And when I walked out of the palace, somebody came to me and she invited me to go to receive it. E aí quando eu saí do palácio, alguém veio para mim e falou que eu precisava vir para Recife. She asked if I had Jewish connections and I was Dutch from the Netherlands. Para ativar a conexão com os judeus. So I said, yes, I am. I am from the Netherlands. Ok. E ele para ativar a conexão com os judeus e com os holandeses. E ele é da Holanda. So the church is going to do something prophetic and receive him. Então a igreja iria fazer alguns atos proféticos em Recife. And we want you to come over and to be part of it. E aí eles convidaram ele para poder vir junto e fazer parte daquilo. But when I first heard receive it, I was thinking, can you eat it? Is it a church? What is it? E quando a primeira vez eu escutei Recife, eu fiquei perguntando se é para comer, é uma igreja, o que é? I never heard about it. Eu nunca tinha ouvido falar. I can tell you many people have heard it now in the Netherlands. Eu posso agora falar de várias pessoas que conhecem isso na Holanda. And I was just back, and in 2 or 3 weeks I have to go back to Brazil. E aí eu estava de volta depois de alguns dias que eu fiquei no Brasil. And I prayed about it. E eu orei sobre isso. And I said to my wife, I think that you have to join me because this is a very prophetic moment. E aí eu falei para minha mulher, você vai ter que se juntar a mim, porque esse é um momento muito profético. And after 3 weeks I was back in Brazil. E aí, depois de algum tempo, ele voltou para o Brasil. And to be honest, E para ser honesto, it's a long trip for me. é uma longa viagem para mim. It is almost a day before I'm here. É tipo mais ou menos um dia para poder conseguir vir para cá. And when I was here, E I was quan- surprised. E quando ele estava aqui, I was surprised. ele ficou surpreso. When I start to pray about receiving, E quando eu comecei a orar sobre Recife, and I did some research about this place, e eu fiz algumas pesquisas sobre este lugar, then I found out that this is the door for the Jews in America. e aí eu descobri que essa era a porta dos judeus na América. That is something that you already know, but for me it was new. Era algo que vocês já sabem, mas para mim foi novo. So then some people asked me also, and they shared about receiving, E aí algumas pessoas vieram para mim, compartilharam sobre Recife. and they shared about the curse that was on the city, E aí eles compartilharam sobre about the curse on the city, sobre a maldição que estava na cidade and about the gate here of the harbor. e sobre os portões do porto. And I heard what was going on there. E aí eu soube sobre o que estava acontecendo por ali. So we have a group of intercessors in my place, and we start to pray about what shall I do if I go to receive it.
E aí a gente tem um grupo de intercessão e eles começaram a orar sobre o que eu deveria fazer em Recife. I heard about the harbors, about the sexual sculptures that are there. E aí eu escutei sobre o porto, sobre as esculturas que representam o sexual ali. And I prayed and I asked even international intercessors to pray about it. E aí eu pedi para poder os meus intercessores internacionais orarem sobre isso. And I heard many times from here that many people are praying about this gateway, this gate of Recife. E aí eu escutei aqui que muitas pessoas têm orado sobre esses portais em Recife. But the Lord said to me, I want you to build an altar. E aí Deus falou para mim, eu quero que você construa um altar. So when I came, we built an altar on the gateway, on the gate of the harbor. E aí quando eu vim, a gente construiu um altar naquele portal. I know that many people have prayed on that place, Eu sei que muitas pessoas oraram ali, então ele está se referindo à parte do Marco Zero, gente. Tá? but there was not an altar built there. Mas não havia um altar sendo criado. So we built with 12 stones an altar there. Então nós criamos o altar lá, nós oramos um altar lá. I asked some pastors from Recife who are born in Recife to pray and to repent the sin of the city. E nós pedimos para alguns pastores que nasceram aqui em Recife orarem e se arrepender pelas coisas em Recife. Then we anointed the altar, E aí nós ungimos o altar and then we start to pray for Recife. e começamos a orar por Recife. That the curse will be broken and there will be a blessing there. Que a maldição seria quebrada e que haveria uma bênção aqui. Then later I was invited to speak when the menorah was established. E aí, um pouco depois, eu fui convidado para poder orar onde o menorá tinha sido estabelecido. And before that, I prayed about it. E antes disso, eu orei sobre isso. I said, God, if I'm going and to be in Recife, what do you want me to do there? Então, se eu vou para Recife, o que você quer que eu faça lá? And I had a really strong prophetic word from the Lord. E eu escutei uma palavra profética muito forte do Senhor. I was really touched by the words of 2 Chronicles 29, what is written here on the wall. I was really touched by the words written here. Eu fiquei muito tocado pelas palavras escritas aqui, That is cleaning the house, que é sobre limpar a casa, cleaning the temple, limpar o templo, repenting, arrependimento, restoring. restauração. But there is one thing that the church has to do. Mas tem uma coisa que a igreja tem que fazer. That is really something very sensitive. E é algo muito sensitivo. But I really believe that there has to be a restoration what we have not done in the church. Mas eu realmente acredito que é uma restauração que a gente ainda não fez na igreja. And the restoration has all to do with the Torah. E eu acredito que essa restauração tem tudo a ver com a Torá. So I believe that the Torah have to come back in the church. E eu acredito que a Torá tem que retornar para a igreja. Many people said if you are going to bring the Torah back, you will be under the law. Muitas pessoas dizem que se a gente trouxer a Torá de volta, nós estaremos sobre a lei. But that's a lie. Mas isso é uma mentira. We have the Torah in The Hague. We have the Torah in my city, The Hague. Ok. Então a gente tem uma Torá na cidade dele. But I believe that you're only certified by the blood of the Lamb of Jesus Christ, Yeshua. You are only saved by the blood of Yeshua. Tá. Mas a gente só é salvo pelo sangue de Jesus. There is no salvation only by the cross from Yeshua. Só existe salvação através da cruz de Jesus. But the Torah is the foundation of the Bible. Mas a Torá ela é a fundação da Bíblia. It is so important that we will bring back the Torah. E por isso é muito importante a gente trouxer de volta a Torá. So what I did, I brought a Torah scroll. Então o que eu fiz? Eu peguei uma Torá And I give this really to the leaders when the menorah was, how do you call it, declared or to show. e aí ele deu uma Torá para os líderes que estavam ali com ele naquela parte do menorá ali para trás. Because I believe that the church, what we are doing and the celebrations are all founded on the Torah, on the Jewish tradition. E eu acredito que as celebrações elas estão todas encontradas na Torá e tem a ver com as tradições judaicas. So I'm really touched and blessed to see something here that is so prophetic and so important, not only for Recife, but for Brazil. Então eu estou muito tocado e abençoado em ver aqui algo que é tão importante não só para Recife, mas para o Brasil. I really believe that Recife is the gate for the Jewish community.
Eu realmente acredito que Recife é um portal para a comunidade judaica. It was the open door. Foi uma porta aberta. And I believe that this will be also a door for Brazil. E eu acredito de verdade que vai ser uma porta para o Brasil. I'm sorry if I disturb you, but there are so many strange teachings in Brazil. Eu sei que tem muitos ensinamentos estranhos no Brasil. I have the most strange things that I ever could imagine even. Eu escutei as coisas mais estranhas que vocês nem podem imaginar de ensinamento aqui. I was thinking if I will preach there, they will stone me. Eu fiquei pensando, se eu for pregar lá, eles vão me apedrejar. But it's so important that we know the Word of God. Mas é muito importante que nós saibamos a palavra de Deus. That the Word of God is our foundation. Que a palavra de Deus, ela é a nossa fundação. There are many churches that believe that the Torah is no longer there important for us. Tem muitas igrejas que acreditam que a Torá não faz mais parte daquela But the first church in Acts, the first Christian, the first church in Acts, the book of Mas a Acts, primeira igreja em Atos, there was no New Testament. não havia Novo Testamento. For hundreds of years, there was no New Testament. Por centenas de anos não havia Novo Testamento. They teach from the Tanakh, Eles ensinavam na Torá. and the Torah is the foundation. E a Torá é a fundação. Do we have to do all the laws? Nós temos que fazer todas as leis? No, I don't believe it. Não, eu não acredito nisso. I believe that Yeshua is the lamb, and we don't need any sacrifices anymore. Eu acredito que Jesus, ele é o Cordeiro e nós não precisamos mais de sacrifícios. But like Brazil, you have a law, a basic law for your nation. Mas assim como o Brasil, vocês têm as leis básicas para a sua nação. A simple thing is, if there is a light and you need to stop because it's red, that's because of your safety. E como, por exemplo, o sinal, se estiver vermelho, você tem que parar pela sua segurança. There are all kinds of laws in the Torah. Então, existem várias leis na Torá. So these laws are for the blessings. E essas leis, elas são a respeito There is a das long- bênçãos. There is a longing from our Lord that He wants to bless us. Então, tem uma lei sobre as leis que é para abençoar. I can tell you it's so important to understand this. E isso é muito importante de se entender. There is an important Orthodox leader in Israel. Tem um importante líder ortodoxo em Israel. He said, Jack, Ele falou, Jack, you're only one of the people that I trust from the Christians. você é uma das poucas pessoas que eu confio I said, dos cristãos. there are many more you can trust and that are your friends. E aí eu falei para ele, né, que tem muitos outros que ele pode confiar que são amigos. But he said, no. E ele falou, não. You have something different what the others don't have. Você tem algo diferente que os outros não têm. You believe in the Torah Você acredita na Torá. and you make me jealous E você me deixa com ciúmes. because I see that you understand the Word of God. Porque eu vejo que você entende a palavra de Deus. And your love of Israel is based on the Torah. E o seu amor por Israel é baseado na Torá. So I believe and I pray that one day Então eu acredito e eu oro para que um dia that this will be an ark where the Torah scroll will be in. That they call it an ark, and that the Torah scroll will be one day in that Ok. place. Então, que ali vai haver também uma arca e uma Torá exposta por ali. That has all to do with the words here on the wall, 2 Chronicles, that first you have to clean it, and then you have to bring something in it. E tem tudo a ver com a palavra aqui, que primeiro você tem que limpar, para depois você trazer. That's also for our spiritual life. When Jesus said that if demons are in a house and you send them away, your house is empty and you have to fill it. E é que nem a palavra que fala que se os demônios estão lá, você tem que primeiro limpar a casa para poder tirar eles. So this is also for the church. Então isso também é para a igreja. If you clean it, Se você limpar, you have to fill it. você tem que encher. And of course, we need the Holy Spirit. E claro, nós precisamos do Espírito Santo. But this is so amazing what you're doing here. E isso é muito maravilhoso que vocês têm feito aqui. I'm so blessed that I'm here. Sou muito abençoado de estar aqui. I didn't expect that I would be here. Eu não me esperava estar aqui. I just was 3 weeks ago in India, in 4 cities, Eu acabei de vir da Índia e estava em 4 cidades lá to speak about Israel. para falar sobre Israel. And then I was in Sweden, E aí eu estive na Suécia and I was so tired. I said to my wife, I have no energy anymore to go to Brazil. e lá eu estava tão cansado que eu falei para minha esposa, eu não tenho mais energia para ir para o Brasil. And then when I had yesterday a day of rest, E aí quando eu estive aqui ontem eu pude descansar.
I was so excited when I was sitting here this morning and see the words and see what's going on here. E agora eu estou muito empolgado de estar aqui, de ter lido essas palavras. It seems that you are a small group of people, Parece que vocês são um pequeno grupo de pessoas, but you are the key for the restoration of Mas this area. mas vocês são a chave da restauração dessa área. People have no idea how important is what you are doing. As pessoas não têm ideia do tão importante são o que vocês têm feito. To bless Israel is so important. Abençoar Israel é muito importante. In Genesis, we know all the words. Who bless you will be blessed, who curse you will be cursed. Em Gênesis fala tudo isso, sobre vocês abençoarão e serão abençoados, vocês amaldiçoarão e serão amaldiçoados. And many times we think about persons, E muitas vezes nós pensamos em pessoas, but we forget that it could be also a city or a nation. mas nós esquecemos que pode também ser sobre cidades e nações. And I'm so blessed to see what's going on in this place. E eu estou muito abençoada em ver o que está acontecendo neste lugar. But I'm sad if I see with your new president how terrible it is in Brazil. E eu estou muito triste em ver também o seu novo presidente. And I want to talk about the restoration of Israel. E eu quero falar sobre a restauração de Israel. There are so many things are going to happen. Muitas coisas irão acontecer. And I know that I'm here and you know so many things already about Israel. E eu sei que eu estou aqui e eu sei que vocês também já sabem muito sobre Israel. When I became a believer in 1994, when I had an encounter with Yeshua in Romania, Quando eu me tornei um cristão em 94, quando eu tive encontro com Jesus na Romênia, out of the blue, I got so much love for Israel. do nada eu fiquei com tanto amor por Israel It was a work of the Holy Spirit. e foi um trabalho do Espírito Santo. And I realized that this is so important. E aí eu percebi que isso é muito importante. Sometimes you can love Israel because of the word of God, Às vezes você pode amar Israel por causa da palavra de Deus, but sometimes you are wrestling about your love because what you see, what you hear in the news. e muitas vezes você luta contra esse amor por causa do que você vê nas notícias. And then you need to ask that the Holy Spirit will do something extra in your heart to have love unconditional for Israel. E aí você tem que pedir para o Espírito Santo para trabalhar no seu coração para que você possa ter um amor incondicional por Israel. One of the things that I have learned in my life Uma das coisas que eu aprendi na minha vida is that God is not interested in our opinion. é que Deus não está interessado na nossa opinião. He is interested in us personal. Ele está interessado em nós pessoalmente. But what we think about what's happening in the world, Mas o que nós pensamos sobre o que está acontecendo no mundo, what is happening in the Middle East, o que está acontecendo no Oriente Médio, what is happening in Gaza, o que está acontecendo em Gaza, we can think what we want, but God is not interested in our opinion. nós podemos dizer o que queremos, mas Deus não está interessado na nossa opinião. God has a plan for this world, Deus, ele tem um plano para o mundo dele. and we need to walk in His plans. E nós precisamos andar no plano dele. And I see many churches that are telling God that He has to change His mind. E eu vejo muitas igrejas falando para Deus que Deus tem que mudar a mente dele, tem que mudar a ideia dele. Churches that even in my nation are standing against Israel. Igrejas que mesmo na minha nação estão se levantando contra Israel. They don't realize that God is a God of justice and righteousness. Eles não percebem que Deus é um Deus de justiça e de certidão. Retidão. So God is a God of righteousness, and that's not what we like always. E Deus é um Deus de retidão e não é como os outros. There are things that I have difficulties with, E tem coisas que tem coisas difíceis para mim entender, but it's not about my opinion. mas não é sobre a minha opinião, It's about God's decision. mas é sobre a decisão de Deus. So that is the reason that we need to know the scripture from the beginning till the end. Por isso nós precisamos saber as escrituras do começo ao fim. So you are here an example Então aqui temos um exemplo how you love Israel, de como amar Israel, how you understand the importance of Israel, de como vocês entendem a importância de Israel. how you are seeing that you can change this area. E como cidade vocês podem mudar essa região. And if this area has changed, it's going further to receive. E se essa região mudar, isso vai
abrir para Recife. But I was in 22 also in, was it Hollandia, where the persecution was from the church by the Roman Catholics? Was that Hollandia? Hollandia, or no, there's a city close here where there was a persecution. A lot of people were killed there because the Roman Catholic Ele está me Church. perguntando sobre uma cidade que teve muita perseguição de judeu aqui perto. Olinda. Olinda. And I really feel, when I spoke with Pastor Chris about it, that this could be a place where you have to repent and to pray about it. E aí ele estava aqui em 2022 e falaram que Olinda seria um lugar que eles teriam que ir para se arrepender. This is so important that you are doing the things that is written here in 2 Chronicles. E é muito importante que vocês estejam fazendo aquilo que está escrito em 2 Crônicas 29. We are now in a very special time. Nós estamos agora num tempo muito especial. People believe that Yeshua can come any moment. As pessoas acreditam que Jesus possa vir em qualquer momento. I don't know Eu não sei. if it's 10 years or longer. Eu não sei se vai ser em 10 anos ou mais tempo. I know that my end time theology is the only one that is correct. Eu só sei que a teologia do fim dos tempos é a única correta. Everybody is telling you exact about the plans of the end times. Muitas pessoas têm falado os exatos planos do fim do tempo. And my theology is very simple. E a minha teologia é muito simples. God has everything under control, Deus tem tudo sob controle. and He's doing it as He wants it to do it. It's E different than we expect. E Ele faz do jeito que Ele quer e é diferente da forma que a gente espera. Because He is in charge and nobody else. Porque é Ele quem está no comando, não ninguém. And we have to do the things that we need to do. E nós temos que fazer aquilo que devemos fazer. We see in the Middle East, we have seen the rockets last night. Nós vemos no Oriente Médio, nós vimos sobre os foguetes lançados ontem. My son and his family were also in a shelter. Minha família está agora nos abrigos. So we see that we are not finished there. There is much more coming. E aí nós vemos que não acabou, ainda vai ter muita coisa por vir. If you want to read from Jeremiah 18, verse 7 and 10. Jeremiah 18, verse 7 till 10. No, 18? From 7? 7, yes, till 10. Yeah. Então, Jeremias 18, do 7 ao 10. No momento em que falar contra uma nação e contra o reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. So what we see that God is ruling over nations. O que nós vemos é que Deus tem reinado sobre nações. That is meant for my nation, but also for Brazil. E isso significa para a minha nação, mas também para o Brasil. And He has warned the nations. He has warned the nations E many times. ele alertou as nações. If you read in the scriptures, you have seen that Israel has so many warnings, and God said, "I will judge you." E se você for ver, Israel tem muitos. I will judge Israel. I will Tem judge you. muitos. Se você for ver, Israel tem muitos avisos sobre Israel e And fala sobre isso. And He warned them, and He warned them, and He warned them. E aí ele alertou eles, alertou eles, alertou eles. And then judgment came. E aí o julgamento veio. And also the warning that I will spread you all over the nations. E aí ele fala sobre a alerta de que ele estaria. Over the nations. I will spread you. I will Ok. scatter Eu you. vou espalhar vocês por todas as nações. And that's what we know that's happening. E isso é o que nós sabemos que aconteceu. We have seen that Israel was all over the world. Nós sabemos que Israel esteve por todas as partes do mundo. I'm involved in an organization that is bringing the Jews back. Eu estou envolvida em uma organização que tenta trazer judeus de volta para Israel. That is one of my callings for in the end times to aware the church about bringing the Jews back. É um dos meus chamados para o fim dos tempos de trazer os judeus de volta para Israel. I am surprised every time when I hear where the Jews are living everywhere. Eu fico surpreso toda vez quando eu fico sabendo de onde os judeus estavam vivendo. There was no place in the world where Jews didn't live. Não existe nenhum lugar do mundo que os judeus não viveram.
God have done what he have said. I scatter you all over the world, in every corner. Deus fez o que ele falou, que iria espalhar por todos os cantos do mundo. So then he said also to the nations, I will judge you if you are not going to bless my people Israel. E ele também falou, eu vou julgar vocês se vocês não abençoarem o meu povo Israel. So if he have blessed Israel, or he has cursed Israel, he will do it also with our nations. Então, se ele abençoou Israel e se ele amaldiçoou Israel, ele também fará isso com as nações. And we're living now in a very specific time. E vocês estão vivendo agora num tempo muito específico. We need to be aware that we are very close living to an amazing, terrible judgment what's coming over the earth. Nós precisamos ter ciência de que nós estamos muito perto de um julgamento, né? Judgment's coming all over the world. De que o julgamento está vindo por todo mundo. And I'm really concerned, and that's one of the things in the scriptures that I don't like. E isso me deixa muito preocupado, e é uma das coisas que eu não gosto na Escritura, uma das partes que eu não gosto. This is about what God is going to do. Que é sobre o que Deus vai fazer. And I don't like it, but God has no interest in my opinion. Eu não gosto, mas Deus não está nem aí para minha opinião. So I'm praying about what can we do as a church, as a body of Messiah, to do that judgment is not coming in the places where we live. Então, eu fico me perguntando o que nós podemos fazer para que o julgamento não venha sobre o lugar que eu vivo. Because we know that there are also scriptures and promises of places where there will be worship to the living God. Porque nós sabemos que também há promessas sobre haver adoração But ao Deus vivo. God is in charge over the nations. Deus está acomodando as nações. Even if you read in Matthew 25 about that, the nations will come for our Messiah Jesus. E se você ler em Mateus 25, ele fala sobre as nações vindo para o Messias. And Yeshua will judge them and said, go to the left or go to the right. E Jesus vai dizer para eles, vão para a direita ou vão para a esquerda. So we see that the nations are also mentioned. Então você vê que as nações também são mencionadas. We are, the church in the Middle Ages after the Reformation was always talking about salvation for a human. Nós vemos que na Middle Age, na Idade Média, as igrejas sempre falavam sobre salvação. They never talked about that the nations, there will be a salvation, a national salvation. Mas eles não falavam sobre salvações nacionais. That is difficult for us to understand. E isso é difícil para nós entender. But we are now living in the time that God is not only talking or watching us, but also watching the nations about their attitude to Mas Israel. nós vivemos hoje num tempo em que Deus não está somente olhando nós, mas está olhando as nações. God is going to judge the nations about their attitude against Israel. E Deus irá julgar as nações em relação às atitudes contra Israel. When your president Bolsonaro left and Lula came in, the attitude of Brazil changed. Quando o seu presidente Bolsonaro saiu e Lula veio para o poder, as atitudes sobre Israel mudaram. But I believe that if intercessors and the church will stand up, God can shake this nation and change this nation. Mas eu acredito que se os intercessores se levantarem, Deus pode mudar essa nação e abalar eles. Sacudir. But there have to be a unity in the church. Mas vocês têm que estar em unidade nas igrejas. I heard from the translation that I think you prayed about the unity in the church. Eu ouvi da tradutora que vocês estavam orando no final, a oração da pastora Sandra sobre unidade. And I remember that I was some years ago, I was in West Papua, close to Indonesia. E alguns anos atrás eu estava no oeste da Papua, perto da Indonésia. And in West Papua there are many tribes there. E lá existem muitas tribos. And the tribes are having always a war between them. E sempre houve guerra entre as tribos. There is so much killing there. Muita matança lá. It's difficult. É difícil. It's difficult for the missionaries to work there. É difícil para os missionários trabalhar lá. But I've worked with a man, I was invited there on a national conference to speak about Israel. Mas eu trabalhei com um homem que estava lá no About Israel, national conference about Israel. Ele trabalhou com um homem que estava lá falando sobre o conflito com Israel. West Papua is treated in a bad way by the Netherlands, my nation. E o oeste da Papua é tratado de uma forma negativa pela Holanda. Our queen, at that moment, our queen has promised that they will have their own nation, their own state. A rainha da Holanda tinha prometido que eles teriam a terra deles. But suddenly we give them to Indonesia. Mas de repente a Holanda tinha dado a Papua para a Indonésia.
And Indonesia is having there a secret genocide in that nation. E a Indonésia tem feito genocídios secretos dentro da Papua. One of the leaders know that my nation can only be blessed if we bless Israel. E um dos líderes deles sabe que a nação só pode ser abençoada se eles abençoarem Israel. So he started to travel from tribe to tribe and to bring the gospel and the love for Israel. Então eles começaram a viajar de tribo em tribo, trazendo o evangelho e também o amor por Israel. And so many things are changing there. E muitas cidades mudaram lá. When I was on a conference with thousands of people, Quando eu estava numa conferência com muitas pessoas, mais de 1000. delegations from all the tribes came to this conference. E aí delegações das tribos vieram para essa conferência. They had all their own identity. Eles têm antigas tradições deles, né, as próprias identidades. Sometimes there was a tribe and I didn't want to watch it because they're so naked. Às vezes tinha uma tribo que estava tão pelado que eles não queriam nem ver, né, por causa das tradições. But there was a unity. Mas eles estavam em unidade. And the president of Indonesia asked his leader to visit him in Indonesia. E aí o presidente da Indonésia tinha pedido para a gente visitar a Indonésia. And he said, tell me what is the secret that you have brought unity between the tribes. E aí eles perguntaram, qual é o segredo que vocês trouxeram unidade nas tribos? He said, that's the love for the God of Israel and Israel. Aí ele falou, esse é o amor pelo Deus de Israel e por Israel. So Israel will be the key in the unity between churches. Então, Israel vai ser a chave para a unidade nas igrejas. And I believe that there will be in our time coming a shift between the churches. E eu acredito que no nosso tempo vai haver um girar de chave nas Chu- igrejas. Churches that understand that we have to bless and to pray for Israel. Igrejas que irão entender que nós temos que abençoar e orar por Israel. And churches that refuse to bless Israel. E também igrejas que vão se recusar a abençoar Israel. So this is so important that we will understand the importance of Israel. Isso é muito importante da gente entender. But I want to challenge you, don't think only about this area. I want to challenge you, don't think only about this area. Então eu quero falar, não pense apenas sobre essa área. So this was the door for America, Essa vai ser uma porta para a América. where the first Jews came. Essa foi a porta da América que os judeus vieram pela primeira vez. But you can open the door for Brazil. Mas vocês podem abrir a porta para o Brasil. That more and more will understand the importance of Israel. Que muitos outros vão poder entender a importância de Israel. But Jack, maybe you ask me, Jack, how about Israel? Mas aí vocês podem me perguntar, Jack, e sobre Israel? It is a nation, there is so many sin. É uma nação que tem tantos pecados. Tel Aviv is the capital of the gay world in the Middle East. Sorry? Tel Aviv is the capital for the gays in the Okay. Middle East. Então, Tel Aviv é a capital dos gays no Oriente Médio. We see many abortions. Nós vemos muitos abortos. We see so many idolatry. Nós vemos tanta idolatria. So we see that something is not good. How can we pray and bless this nation? Então, nós vemos muitas coisas erradas. Então, como é que a gente pode abençoar e orar por essa nação? But I believe that God is in our time doing something that nobody ever have seen. Mas eu acredito que no nosso tempo, Deus está fazendo algo que ninguém viu ainda. Before I go further, I want to read from Deuteronomy 30. E eu vou ler em Deuteronômios 30. Here. No, wait, is it right? Or is it? No, wait. I was wrong. I think, where is it? No, I'm sitting in the wrong chapter. Yes, 30? Yes. 30, and then you read from 1. You can read till, read the first 10 verses. Então, Deuteronômios 30, do 1 ao 10. E será que, sobrevindo-te de todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo que eu tenho te ordenado hoje, tu e teus filhos com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti,
e tornará a ajuntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração de tuas descendências, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos, e sobre os que te odiarem, que te perseguirem. Converti-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor. Cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra para o teu bem. Porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem, como se alegrou em teus pais. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Amen? Amen. So this is very special that this was already written before judgment was coming over Israel. Isso é muito especial porque foi escrito antes do julgamento vir sobre Israel. God in his wisdom know what was going to happen in the future. Deus, em sua sabedoria, sabia o que iria acontecer no futuro. That Israel didn't want to listen, Que Israel não queria ouvir, not to obey the Torah, não queria obedecer a Torá, and that judgment will come. e que julgamento iria vir. And then we read that there is a day that he will ask them to come back. E a gente lê que haveria um dia que ele iria chamar eles de volta. And they're going to their nation again, and then they will possess it. E que eles iriam voltar para a nação deles, eles iriam possuir a nação. Some Christians believe that what Israel's doing is not right. Alguns cristãos acreditam que o que Israel está fazendo não está certo. They have to wait that God give him as a present to them, the land. Eles têm que esperar para que Deus dê um presente à nação para eles. But he said, no, you will possess it. You have to work. You have to fight for it. Mas o que está escrito é que eles iriam possuir. Você tem que lutar, vocês têm que... And this verse, where he said, I will bring you back to your land, is a very special verse. E a primeira parte que fala, eu vou trazer vocês de volta para a sua terra, é uma parte muito especial. So our Bible starts with Genesis 1, verse 1. E a nossa Bíblia começa com Gênesis 1. And then when there's a new chapter, we start in verse 1. E o primeiro capítulo a gente começa. But if we don't have the chapters, and we're going to read verse 1, and then we're going further, Mas se a gente não tivesse capítulos e simplesmente lesse indo assim, then this verse is the verse 5,708. então esse primeiro seria o primeiro. 5,708 verse, the first, from the beginning, from Genesis 1. Ok, então no começo seria mais ou menos os 5. Isso, é um ano. So this verse is 5,708, when God said, I will bring you back in the land. Então esse primeiro que ele falou que iria trazer de volta seria 5.000 alguma coisa. But we all know that Israel has another way of counting the years. Mas nós sabemos que Israel tem um jeito diferente de contar os anos. And in their counting, 5,708 is the year for us, 1948. Mas no jeito dos judeus, esse ano 5.700 e alguma coisa. 1948, when Israel was founded, the state of Israel was founded. 1984? 1948. Ok, 1948. That is the year. That is the same year as this number for Israel. Ok, então 1948 é o mesmo número que ele tinha falado, 5.000 alguma coisa para Israel. E foi o ano em que Israel foi fundado. So there's already a secret that God said, there is a moment that I have decided that Israel will be back in the land and Israel will be there. Então isso é um segredo. Já tinha um momento que Deus tinha estabelecido que Israel iria voltar para a terra. And then you will read that the nations will be cursed how they treated Israel. E nós lemos que as nações seriam amaldiçoadas pela forma que tratariam Israel. So this is already a decision that God has made. E isso então já é uma decisão que Deus já tomou. And then he said, I will restore Israel and I will bring them to the Torah.
E aí ele diz, eu vou restaurar Israel, eu vou trazer eles de volta para a Torá. And now, because of the war, what's happening with Gaza, E agora, por causa da guerra e o que está acontecendo em Gaza, and this war will be much worse than we have seen last night, e a gente vê a proporção que está tomando por ontem à noite, this was just the beginning. esse é só o começo. Then we see that the United States will leave Israel, E nós vemos que os Estados Unidos provavelmente vai deixar Israel, and Israel will be alone. e Israel vai ficar sozinho. And then they will turn themselves and cry out to the God of Israel. E aí eles vão se voltar e clamar em alta voz para o Deus de Israel. So we see already a change in the attitude of many soldiers in the army. Então a gente já consegue perceber a mudança de atitude em muitos soldados no exército. I have heard so many testimonies from Jews. Eu consigo ouvir vários testemunhos dos judeus lá. My son, who lives in Israel with his family, gives me always updates what's going on there. A gente tem família em Israel e eles sempre me dão atualizações sobre o que está acontecendo lá. So we see two things. Então nós vemos duas coisas. We see what's written here, that the Jews are going back. Então nós vemos o que está escrito aqui, que os judeus iriam retornar. Then they're going to return to the Torah. E aí eles iriam retornar também para a Torá. And when that's so far, then there will be a spirit of grace over them. E aí até então haveria um espírito. Spirit of grace. Intercession Ok. grace. Então haveria uma graça espiritual de intercessão sobre eles. And then they will recognize Yeshua, that he is the Lamb of God and the Messiah. Então eles iriam reconhecer que Yeshua, ele era o Cordeiro de Deus e o Messias. Last time when I spoke in the Familia 61, A última vez que eu preguei na família 61, I had a prophetic word that you need to prepare for the time that the Jews will be hunted here in Brazil. ele tinha recebido uma palavra profética que falou: você tem que se preparar para o tempo em que os judeus vão ser perseguidos no Brasil. Maybe we can read it from Jeremiah 16, Talvez a gente possa ler em Jeremias 16. because this is more actual than ever in the history. Because what? It's more actual than in the history. Okay. So Porque isso é mais atual do que na história. here, if you read from 16 and then verse 14 till 16. Cadê Jeremias? 14 and then till 16. Então, Jeremias 16, do 14 até o 16. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão, de sobre todo o monte e de sobre todo o outeiro, e até das fendas das rochas. What we see in our time, we have never seen. O que nós vemos no nosso tempo, nós nunca tínhamos visto. God is bringing the Jews back, Deus está trazendo os judeus de volta, but what we have seen is just small parts, small groups. mas o que nós vemos são os pequenos grupos. And we know, for example, that in America we have the liberal Jews. E nós vemos, por exemplo, na América, nós temos judeus liberais. The liberal Jews are not interested to go back. They have a nice life. E os judeus liberais, eles não estão interessados em voltar, eles têm uma vida legal. That's also in Europe. E isso também na Europa. The liberal Jews don't want to go back to Israel. Os judeus liberais na Europa não querem voltar para Israel. But God said, if you don't go, I will push you. Mas Deus disse, se você não for, eu vou te empurrar. And what we see now, that something is happening in the world that we have never seen. E o que nós vemos agora são coisas que estão acontecendo que nós nunca vimos. Because the war in Gaza, God is doing something that we didn't realize. Então, por causa da guerra em Gaza, Deus está fazendo coisas que nós não percebemos. There is a lady that is a Jewish lady in Amsterdam that is helping Jews to making Aliyah, going back to Israel. Então, tem uma senhora que tem ajudado os judeus a fazer o Eliá, que é essa volta para Israel. But the situation in the Netherlands is so terrible. Mas a situação na Holanda é tão terrível So many people are asking, help us, we want to move to Israel. que muitas pessoas têm procurado ajuda porque eles querem agora se mudar para Israel. Last week she said, I think that in 2 or 3 years I have no work anymore.
Então, semana passada, alguns deles falaram, em 2 ou 3 anos eu não vou ter mais trabalho. The hate to the Jewish community because of the war in Gaza is unimaginable. It's unbelievable. Por causa que o ódio pelos judeus devido à guerra em Gaza está tão grande, está tão inimaginável. In Amsterdam, there is living a mother and her daughter was fighting in the army because she was asked to do it. Então, em Amsterdã, a minha filha... The daughter was asked to go to the IDF to fight. Então, em Amsterdã, a filha dessa pessoa que ele estava falando foi chamada para poder ir para o IDF, que é o exército de Israel. Some people saw it on Facebook. E daí eu vi algumas pessoas no Facebook. And then they were making papers with their address all over Amsterdam and to go there and to do negative things. E aí ele tinha visto vários chamados assim no Facebook de coisas falando para as pessoas irem para Amsterdã para fazer coisas ruins. So people are standing for the door, shouting, hating. Então as pessoas têm se levantado em frente das portas, gritando e odiando. And that's what we see in the Netherlands. E isso é o que nós vemos na Holanda. The Jews has get out their mezuzah on the door. Então os judeus vão ter que sair da Holanda. We have a mezuzah on the door. Mezuzah. Ok. Então eles têm a mezuzá na porta, que é aquele negócio dos judeus que prende na porta, que os judeus têm que tocar quando entram na porta. But for the post in the Netherlands are working all people from the Middle East. Refugees from the Middle East. Ok, então os posts eles têm falado sobre os eventos do Oriente Médio. So we have seen when somebody was coming and to bring a package that they saw the mezuzah and they turned away. Então muitas vezes as pessoas, por exemplo, vão levar uma encomenda e aí eles verem aquele negócio, o mezuzá. Oh, it's okay. E aí eles não deixam a encomenda e vão embora, por exemplo. And this is what we see. They're making notes where the Jews are living. E aí eles têm feito anotações onde os judeus estão vivendo. This is not only in the Netherlands, this is all over Europe. E isso não está acontecendo somente na Holanda, está acontecendo em toda a Europa. So God is using the Gaza war also to make awareness under the Jews it's time to go home. Então, Deus está usando o que está acontecendo em Gaza para poder criar essa ciência entre os judeus de que eles têm que voltar para casa, que é tempo de voltar para casa. So we need to prepare that we are believers that the Jews can trust, they know us. Então, nós temos que estar preparados para que os judeus possam ver que nós somos cristãos que eles podem confiar. And that we can help them. E que nós podemos ajudar eles. And we are living in the time of the physical restoration of Israel. E nós estamos vivendo no tempo da restauração física de Israel. And the spiritual restoration is coming. E a restauração espiritual está vindo. So we have to prepare for the coming of the Messiah. Então nós temos que estar preparados para o retorno do Messias. And I believe that sometimes if you are having contact with Jews, and I have many, então eu acredito que às vezes quando você tem muito contato com os judeus e eu tenho muito, I don't preach the gospel to them. Eu não prego o evangelho para eles. But when they ask why I love the Jews so much, mas quando eles me perguntam por que eu amo os judeus tanto, then I said, sit down and listen. Aí eu falo, senta aí e escuta. And then they hear my testimony. E aí eles escutam o meu testemunho. And so it's so good. I am a personal friend now of the ambassador of Israel in The Hague. Isso é muito bom. Então eu tenho amigos pessoais em Israel. Last week I had coffee with him. E aí, por exemplo, eu tive semana passada um café com ele. He was one of the ambassadors also in South America. He was one of the ambassadors for Israel in South America. I think Peru. I'm not sure. Okay. Então ele luta pelo Israel aqui na América do Sul também. And I said to him, his name is Modi. Modi, I want to ask your forgiveness. E aí o nome dele é Moli. Ele falou, Moli, eu quero te pedir perdão. He said, why? What have you done? You're a friend. E aí ele falou, por quê? O que você fez? Você é um amigo. I said the last time I really felt that I need to pray for you. Porque aí ele falou, porque na última vez eu senti que eu tinha que orar por você. And I was a little bit shy to do it. Mas aí eu fiquei com vergonha de fazer isso. But I really feel that for the next times I will pray for you. Mas eu realmente sinto que nas próximas vezes eu vou orar por você. So I said, can I pray for you? E aí eu falei, eu posso orar por você? Oh, please, Jack, pray. E aí ele falou, sim, por favor, Jack, pode orar. These are open doors that we have never seen. Então isso são portas abertas que a gente nunca tinha visto. We need to prepare for the things that we need to do.
Então nós temos que nos preparar para as coisas que nós iremos precisar fazer. God is using us as a church to bless Israel. Então Deus está usando nós como igreja para abençoar Israel. One of the things that we are now here also, Então uma das coisas que a gente vê agora, I want to read Joel 3, verse 1 and 2. então vamos ler Joel 3, Joel 3, 1 and 2. 1 e 2. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. One of the things that we are now involved is that most of the people have no idea. Então, uma das coisas que nós estamos agora envolvidos, a maioria das pessoas não tem nem ideia. We are all focused on the war in the Middle East. Estão todos focados na guerra do Oriente Médio. But there's another war that's still going on. Mas ainda tem outra guerra que vai vir. And you and my nation and all the nations in the world are involved in this war. E eu e vocês, a minha nação e a nação de vocês estão todas envolvidas nessa guerra. That has all to do with this scripture. E que tem tudo a ver com a Escritura. We have never seen in history that this scripture is at this moment. This is happening now. E nós nunca vemos na história o que está acontecendo agora, neste momento, nessa parte da Escritura. After 2,500 years, Israel is back in the land. Então, depois de 2000 anos, Israel está de volta na sua terra. We have never seen in history that all the Jews are coming back to the land. Então, nós nunca vimos na história que todos os deuses estão voltando para a terra. And then the word of God said that I will also gather all nations and bring them down to the valley of Jehoshaphat. E aí a palavra de Deus diz que eu irei trazer todos de volta para a terra de Josafá. And Jehoshaphat, the meaning of the word Jehoshaphat, there's a valley in Jerusalem with this name. Tem um vale em Jerusalém com esse nome, But this valley is a very small valley. mas esse vale é um vale muito pequeno. So it's not possible that all the nations will come to that place. Então não é possível que todas as nações irão para aquele lugar. So what is the meaning of this word? Então qual é o significado dessa palavra? Jehoshaphat is meaning the valley of decision. Então Jeosafá significa o vale da decisão. God is bringing all the nations together and he will ask them a decision. Então Deus está trazendo todas as nações juntas e ele vai perguntar para as nações uma decisão. So all the nations are asked, are you going to divide my land Israel? Então Deus irá perguntar: vocês irão desafiar a minha terra Israel? And this is at the moment the most serious things for the church to understand where in which battle we are involved. E esse é um momento muito importante e sério para a igreja saber o que vai fazer. On the 30th of December 2022, Em dezembro de 2022, there was a meeting in the United Nations in New York, teve uma reunião nas Nações Unidas em Nova York. and 87 nations has asked an opinion to the court in my city. E aí 87 nações foram perguntadas sobre a opinião na cidade dele. I live in the city The Hague, where the world court is, the highest court of the world. The court. The court. You know what the Então court ele mora na cidade que tem a Suprema Corte lá. A Suprema Corte de Haia, desse negócio It is- internacional. It is the highest court in the world where the world judges are. Ok. Então é a Suprema Corte da Haia. So they asked the court, can you give an opinion about Israel? E aí eles perguntaram para a Corte de Haia: vocês podem dar uma opinião sobre Israel? If Israel has illegal possessed east of Jerusalem, E aí eles perguntaram se Israel ele tinha direito legal sobre a posse do leste europeu, if da região leste de Jerusalém. and even if Judea and Samaria illegal possessed by Israel. E aí perguntaram se Judeia e Samaria estariam sobre possessão legal de Israel. So the question to this court is just give an opinion. E aí a questão que deram para a corte era simplesmente dar uma opinião. But people are telling me what was going on. E aí o povo estava falando para ele o que estava acontecendo. I was a little bit confused, E aí eu fiquei um pouco confuso. and I called the ambassador for a meeting.
E aí eu chamei o embaixador para uma reunião. So I was on the embassy with the ambassador and the legal advisor of the Israeli government. Então lá também tem a embaixada e os governos. And the legal advisor, O, that is o, an- ad- é, o that's a lawyer. conselheiro legal. And I said, tell me, what is going on here in my city? E aí eu perguntei, me fala, o que está acontecendo aqui na minha cidade? And he was telling that the nations has asked an opinion to the court. E aí ele falou que as nações tinham sido perguntadas sobre para dar uma opinião na corte. And I said to them, but it's just an opinion. Mas é só uma opinião, eu falei. So why is it so dangerous? E aí, por que então isso é tão perigoso? And the ambassador said, this is the most serious thing that Israel is confronting after the foundation of Israel. E aí ele falou, essa é a parte mais... o sinal mais importante desde a fundação de Israel. I was surprised and shocked, Eu fiquei surpreso e chocado, but in my opinion it was not so serious. porque a minha opinião não era tão séria. And you need to realize that this battle is very important for us. E você tem que perceber que isso é muito importante para nós. There are many churches in the world that believe give East Jerusalem to the Palestinians. Existem muitas igrejas hoje que acreditam que Israel tem que dar a Palestina para os palestinos. But why is East Jerusalem so important for the coming of the Messiah? Mas por que, acreditam que tem que dar o leste de Jerusalém para os palestinos? Satan has more knowledge of the Bible than the most Christians. E aí ele falou, né, Satanás é mais religioso do que muitos. So there are two mountains that are crucial for the coming of the Messiah. Então existem duas montanhas que são cruciais para a vinda do Messias. That's the Olive Mount, the Mountain of Olives, Então existe a montanha das oliveiras, os montes das oliveiras and that's the Temple Mount. e o monte do templo. So if the church is giving that away, then the coming of the Messiah would be delayed. Então, se os judeus dessem isso, a vinda do Messias seria atrasada. So even the heartland is given away. É como se fosse a parte do coração deles que tivesse sido dada. So I said, Ambassador, what is this? Why is this so serious? E eu perguntei para o embaixador, por que isso é tão sério? He said the international community is acting if the decision will be negative for us. Então, a comunidade internacional está vendo se a opinião, se a decisão for negativa para nós. So international, we will be isolated. Então, se a opinião for negativa para nós, então internacionalmente nós seremos isolados. The nation will act against us. A nação irá agir contra nós. Trade is not possible. Traveling is not possible. Então, negociações não vão ser possível, o tráfico não vai ser possível, a locomoção. So I was really shocked to hear about what was going on there. Então, eu fiquei muito chocado de saber o que estava acontecendo lá. And I said, I wanted to be polite. Eu falei, eu quero ser educado, Because I was thinking, this is about the nations, this is about such a big thing. Who am I? e aí eu pensei, isso é sobre nações, isso é sobre coisas grandes, e o que eu sou? And I asked him, what can I do? E perguntei, o que eu posso fazer? Is there something that I can do? Existe algo que eu possa fazer? And I expected that the ambassador will say to me, Jack, please pray for us. E aí eu esperei que o embaixador falasse, né? Ore por nós. But he didn't say it. Mas ele não falou isso. He said, Jack, we know what you have done in the past here. Mas ele falou, Jack, eu sei o que você tem feito. Please help us. Por favor, nos ajude. We need every help that can. Nós precisamos de toda ajuda. So I left the embassy Então eu saí de lá and I started to pray about it. e eu comecei a orar sobre isso. Sometimes you have a discussion with somebody, you're talking with somebody, Às vezes nós temos uma discussão com alguém, ou então você está conversando com alguém, and somebody can say a short thing in the talk that it's in your brain. You don't forget it. e aí a pessoa pode acabar falando uma coisa pequena durante a conversa que vai ficar na sua cabeça, que você não vai esquecer. So when I left the embassy, the question, Jack, please help us, was in my brain branded. Então, quando eu saí da embaixada, essa fala do Jack, por favor, nos ajude, ficou na minha mente. So then I started to pray about it.
Então eu comecei a orar sobre isso. I said, Lord, I'm just a small man in my city. What can I do? E eu falei, Senhor, eu sou apenas um homem pequeno na minha cidade. O que eu posso fazer? And I started to pray. E eu comecei a orar. And then the Lord started to speak about a trial. E aí Deus começou a falar comigo sobre um julgamento. And he said, bring leaders of the nations to The Hague and do another trial. E aí ele falou, traga líderes das nações para o rei e faça outro julgamento. And I was a little bit surprised about it. E eu fiquei um pouco surpreso sobre isso. And I said, Lord, if this is really you, you need to show me this from the scriptures. E aí eu falei, Deus, se isso realmente é você, você precisa me mostrar isso nas escrituras. And when I came back that morning from the beach. E aí depois que eu voltei da praia, That's my favorite place, by the way, to esse é o to meu pray lugar on the beach. favorito. And I was walking yesterday morning also on the beach for my hotel. E ontem eu também estava andando na praia do meu hotel, But the temperature in my city is much better than here. mas a temperatura da minha cidade é muito melhor. It's too warm. É muito quente aqui. But I started to pray, and then I came back when the Lord spoke to me, start the trial. E aí eu comecei a orar e Deus falou comigo, comece de um novo julgamento. And that day I was reading in the Minor Prophets, E aí naquele dia eu estava lendo os profetas menores. and that morning when I came back I started to read further, and that was Joel 3. E aí naquela mesma manhã eu comecei a ler mais e aí foi essa parte de Joel 3. And this was about a trial about the nations. E isso era sobre o julgamento das nações. And I started to cry, E eu comecei a chorar, because this was the confirmation that I asked for. porque aquilo foi a confirmação que eu tinha pedido. So I was sharing this with international prayer leaders, E aí eu comecei a compartilhar isso com os líderes internacionais. and I shared what the vision was that God has given me. E eu compartilhei a visão que Deus tinha me dado. And in 24 hours they all acted and reacted to me. Jack, this is from the Lord. Go on. E aí em 24 horas eles todos rejeitaram. Isso vai embora, isso não é de Deus. And when they answered, I became very nervous. E aí quando eles responderam, eu fiquei muito nervoso. But because this is so big, this is so beyond my head. Porque What isso can é I do? muito grande, isso é muito fora da minha mente. O que eu posso fazer? Then some leaders visit me at home. E aí os Some líderes, leaders from Israel organizations visit me. e aí alguns líderes de organizações de Israel entraram em contato com ele And then they said, we want to be part of this. This is from God. e falaram: "Nós queremos fazer parte disso. Isso é de Deus." So I became more nervous. E aí eu fiquei mais nervoso. And I said to my wife, I want to pray. E aí eu falei para minha esposa: "Eu preciso orar. I want to go for 8 days fasting and praying and search the Lord. Eu preciso entrar no jejum, procurar o Senhor e orar. And I want to do it in another nation than in The Hague. E eu preciso fazer isso em outra nação, não aqui. Because I have no time, like Daniel, to wait for 21 days. Porque eu não tenho tempo para esperar por 21 dias." So my wife agreed, and a friend promised me his house on Malta, the island Malta. E aí um amigo meu me emprestou uma casa na ilha, na montanha. And so I was flying on the 26th of July to Malta. Malta, na ilha de Malta, desculpa, gente. E aí, em julho, ele foi viajar para essa ilha de Malta, With two things to pray. com duas coisas para orar. Father, if is this really your vision, you need to give me a supernatural confirmation. E aí eu falei: "Pai, se isso é realmente seu trabalho, você precisa me dar uma confirmação sobrenatural. Because this is mission impossible otherwise. Porque, de outra forma, essa missão é impossível. And if this is yours, you need to give me a blueprint of the E vision. se isso é seu, você precisa me dar algo mais da visão." So when Moses was on the mountain, he received a blueprint about the tabernacle. Então, quando Moisés estava na montanha, ele recebeu um projeto do tabernáculo. So I was praying, Father, if this is yours, you need to give me also the blueprint of the vision. E aí eu falei: "Deus, se isso é realmente seu, você precisa me dar também um projeto sobre isso." So the day before I left for Malta, I received a phone call. E aí, no dia que eu saí de Malta, eu recebi uma ligação. And the phone call was beyond everything what I could expect. E a ligação foi mais do que eu poderia ter imaginado. I received the question if I could represent a nation at the World Court about the battle of Jerusalem and Israel. E seria um convite para representar, To stand as a representative at the World Court to represent a nation. ok. Então foi um convite para representar
durante a Corte Internacional Uma Nação. I can't tell all the details because of national security. Eu não posso contar os detalhes por causa das regras da corte lá. But when I received this question and I said, yes, I will it, I come. Então, quando eu recebi esse convite, eu falei, sim, eu irei. I heard the Holy Spirit saying loud. E eu escutei o Espírito falar alto. And remember, I was asking and praying that God will give me a supernatural confirmation. E lembra que eu tinha orado pedindo para Deus me dar uma confirmação sobrenatural? So when I answered this phone call, I heard a voice, Então, quando eu atendi essa ligação, eu escutei uma voz. and now you are involved. E agora você está envolvido. And I start to cry. E aí eu comecei a chorar. Because I got my supernatural confirmation even before I left to pray about it. Porque eu tinha recebido a minha confirmação sobrenatural, mesmo antes de sair para orar. I have represented in the battle for Israel the Republic of Nauru. Então, eu representei... Nauru. Não. Nauru. I never heard about it too. So, Ok, ele representou Israel em Nauru. Não sei Republic que of- lugar é esse. I never heard about the Republic of Nauru. Eu também não tinha ouvido falar sobre a República de Nauru. But I need to sign a lot of papers, and when I was finished, I was thinking, when I'm Malta, I'm going to do research what this island is. E aí, quando ele falou, eu vou depois pesquisar sobre o que é esse lugar. So I delivered the papers at the Peace Palace, that is the World Court in The Hague. E aí, eu entreguei os papéis lá na corte. And when I was flying to Malta, I did some research about the land that I have represented. E aí, quando eu estava voando para Malta, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre a terra que eu iria representar. So I was in a big house, E aí, eu estava na casa grande, I was alone, sozinho. and I did something what normally I don't do. E aí, eu fiz algo que geralmente eu não faço. When I did some research about this republic, I started to laugh very loud. E aí, quando eu comecei a pesquisar sobre essa república, eu comecei a rir bem alto. I couldn't stop with laughing. E eu não conseguia parar de rir. I said, God, you are a God of humor. Deus, você é um Deus de humor. You are a God of humor. Você é um Deus de humor. I have represented in the battle for Israel E aí eu estava representando uma parte de Israel, the smallest nation of the whole world. e aí eu estava lá representando uma nação muito pequena. And that has the same vote in the United Nations Ok, que foi fundada da mesma forma as Brazil, que o Brasil, as America, que a América, as India, que a Índia, as China. que a China. And on this island, there are living only 12,000 people. E nessa ilha havia apenas 2.000 pessoas. Can you imagine that God has asked me to be there represent? Você que pode imaginar que Deus me pediu para estar lá e representar? The only nation that is always standing with Israel. A única nação que é sempre... What? It's And always what? always standing with Israel, with voting. Standing, yes, Ah, it's voting okay. for Israel. Ok. A única nação que estava sempre se levantando com Israel. Now you want to know where it is. It is on the most east of the world, it's in Micronesia. Ok. Então agora vocês querem saber que lugar é esse? É um lugar na Micronésia. It's difficult to find it on the map, so small. É muito difícil de achar no mapa porque é muito pequena. But when I did some research, I found out that in their logo is something very powerful. E aí quando eu fui pesquisar, eu descobri que os locais ali têm algo muito poderoso. God's will first. A vontade de Deus primeiro. So I was so blessed that I was doing this. Então, enquanto eu estava lendo, eu estava me sentindo muito abençoado de estar fazendo aquilo. I spoke with a very famous international lawyer. E aí eu falei com um advogado internacional famoso. He said, I have never heard that this was possible. E aí ele falou, nunca ouvi que isso era possível. Later, the person that has asked me to do it E aí depois a pessoa que tinha me pedido para fazer isso, para representar aquela nação, she said that I am the only one in the whole world who can say what I have done. e aí ele falou, eu sou a única pessoa do mundo inteiro que pode falar o que eu fiz. So I believe that my supernatural confirmation, I got it. Então eu acredito que de uma forma sobrenatural eu consegui aquilo. And I still can't believe what I have done. And my name is forever in the books for the Battle of Jerusalem. E aí eu até hoje não acredito no que eu fiz e meu nome vai estar sempre naquele livro lá de Jerusalém. But my vision is that I want to bring delegations to the Netherlands. E Delegations to the Netherlands. before that. My vision is the vision for what I'm going to do. Ok. Então, fish? No. Vision. Ok. Então a visão
Is it vision? Yeah? Aham. Sim. Can you just Okay. repeat the whole sentence? Okay, the vision is about what I want to do in The Hague. Então, a visão do que eu quero fazer, I want to bring biblical leaders eu quero trazer líderes bíblicos, that understand if my nation is going to divide Israel, my nation will be judged. que entendam que se a minha nação for desafiar Israel, a minha nação vai ser julgada. That my nation will be destroyed. Que a minha nação vai ser destruída. In Isaiah 60 verse 12, Então, Isaías 60, The word of- verso 20. the word of God is Verso said, 12, desculpa. the word of God said that the nations that don't serve Israel will be destroyed. Então, lá diz que as nações que não levantam com Israel serão destruídas. If you read this part of where it is, then you see that it's about the end times. E se você for ler essa parte, você percebe que é sobre o fim dos tempos. And I shared with you that Israel was said that they will be punished and they were scattered all over the world. E eu li com vocês que Israel iria ser punido, iria ser espalhado por todo o mundo. So tell me, why God will not do this, what he have said about the nations? Então me fale, por que Deus não faria o que ele falou que iria fazer com as outras nações? And this is a scripture, personal, that I don't like. E, pessoalmente, isso é uma parte da escritura que eu não gosto. But God is not interested, in my opinion. Mas Deus não está interessado, na minha opinião. So, but I believe that if we are going to stand for our nations, Então eu acredito que se nós vamos nos levantar pelas nossas nações, that God can do something that we don't understand. então Deus pode fazer algo que nós não entendemos. It seems in our time that all the nations are standing against Israel. E parece que nesse tempo todas as nações estão se levantando contra Israel. But we know from Jesus in Matthew 25 Mas nós sabemos de Jesus em Mateus 13, that he will say there are nations that are going Mateus to, 25, there are going nations to the right and to the left. que vai haver nações na direita e na esquerda. One will be blessed, one will be cursed. Uma vai ser abençoada, outra vai ser amaldiçoada. So there will be nations that are standing for Israel and will be blessing Israel. Então haverá nações que vão se levantar por Israel e vão ser abençoadas. And I believe we know that in the Torah is written about places of refuge. E a gente acredita e sabe que na Torá fala sobre lugares de refúgio. I believe that if there are nations or places and leaders are coming, that in the judgment God can spare and save places. Então eu acredito que se os líderes das nações vierem para Jerusalém, Deus vai poder Places where a church transformar em is lugares very de powerful. refúgio. Places where tribes lives and blessing Israel. Lugares que a igreja é muito poderosa, lugares que possam abençoar Israel. States in America or states somewhere else. E alguns estados na América ou outro lugar. But we want to come together, Mas nós queremos estar juntos. and the vision that the Lord has given me, E a visão que Deus me deu, you know, when in the book of Esther, when Mordecai signed a decree, write a decree, vocês sabem que no livro de Esté, quando Mordecai foi assinar aquele decreto, we are going to write a decree, nós iremos escrever um decreto. and the leaders will come sign on the stage. E os líderes virão e irão assinar no I estado. I have a stamp with a seal with wax, Eu tenho um selo. with wax, With what? wax, wax. That is if you have for a candle, you do ok. something. Ele tem aquele selo antigo que você bota a vela para poder. And then we are going to hand over this to the world churches. E nós iremos entregar isso para as igrejas. In Psalm 2, verse 10, Psalm 2, verse 10, Apenas dois. Psalm, Salmos, verse 2, verse 10 is, verso 2. be wise, O kings, Ele convida os reis. be instructed, O judges of the earth. Okay. Ele Maybe con- you can read it from your phone. It's an important, Salmos, which one? Psalm 2, and then Two. verse 10. Verso 10. Então, Salmos 2, versos 10. Agora, pois, ó reis, sedes prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. So this is what we are going to do. And Então, this, isso é o que nós iremos fazer. and this is the reason that I'm traveling all over the world at this moment, Então, essa é a razão que eu tenho viajado pelo mundo. to bring awareness about the danger of our time. Para trazer ciência do perigo que nós estamos tendo. I can read many scriptures about
judgment that's coming all over the earth. Eu posso ler várias escrituras sobre o julgamento que está vindo para o mundo. We know that we are saved by the blood of Yeshua. Nós sabemos que nós somos salvos pelo amor de Jesus. So that we are safe for our future. Nós estamos salvos no nosso futuro. But we have to stand and to fight for our nations. Mas nós temos que nos levantar pelas nossas nações. We need to fight for the souls of the people around us. Nós temos que lutar pelas almas das pessoas ao nosso redor. Preaching the gospel is so important. Now we have the time still. Pregar o evangelho é muito importante. E agora, now we have what? The time to preach the gospel. Okay, e agora nós temos o tempo para pregar o evangelho. I was in India, Eu estava na Índia and I was invited, I was surprised to go to the largest church of India. Então ele estava nessa cidade e ele ficou surpreso porque ele pôde ir numa das maiores igrejas na Índia. Every Sunday, 300,000 people are coming there. Então todo domingo 300 mil pessoas vão. He is starting 40 mega churches. In 10 years' time, 40 mega churches, big churches. Ok, então lá tem mais de 14 grandes igrejas. When I heard about big numbers, I'm always a little bit careful. Toda vez que eu escuto sobre grandes números, eu sempre fico assim, um pouco receoso. I've seen so many times that the church, I call it sometimes an entertainment temple. Porque muitas vezes parece que é um templo de entretenimento. But he was opening the Word of God. Mas ele estava abrindo a palavra de Deus. And he was so touched that he said, I'm coming. E ele estava muito com muita sede de que eu estava lá, indo para lá. And he was standing for Israel. E ele estava se levantando por Israel. And I hope and I pray that also from Recife and Brazil leaders will come. E aí lá eu orei, inclusive para o Recife, que líderes iriam vir. And they will stand for your nation, Brazil. E que eles iriam se levantar pela nação do Brasil. Because there are so many Christians here in Brazil that stand for Israel. E Deus tem muitos cristãos aqui no Brasil que se levantam por Israel. So shall I finish with prayer? Então eu vou finalizar essa oração. Father in heaven, Father in heaven, we want to pray. Deus Pai, nós queremos orar. I want to pray that you with your Holy Spirit will touch us. Eu quero orar That you give us a revelation about the times that we're living. que você possa nos dar uma revelação do tempo que nós estamos vivendo. That you give us wisdom how to act. Que você possa nos dar sabedoria de como agir. That you give wisdom what to do. Que você possa nos dar sabedoria do que fazer. But Father, if we have still some problems and wrestling about what's going on in Israel, E Senhor, se nós ainda temos algum problema sobre o que está acontecendo em Israel, alguma luta, keep everything away from us, that we have unconditional love for your nation and people of Israel. que o Senhor possa estar retirando e que nós possamos receber esse amor incondicional por Israel. Give us wisdom, Nos dê sabedoria what we can do, sobre o que nós podemos fazer. how we can pray. Como podemos orar? Father, we need it. Pai, nós precisamos disso. Holy Spirit, we need more and more revelation from you. Espírito Santo, nós precisamos de mais e mais revelação de você. That we are not living in a church between the walls, Que nós não estaremos vivendo numa igreja dentro das paredes. but that we understand what's going on all over the world. Que possamos entender o que está acontecendo ao redor do mundo. We know that Yeshua, it is soon that you are coming. Nós sabemos que Yeshua em breve voltará. We don't want to be surprised. Nós não queremos ser surpreendidos. We want to be ready. Nós queremos estar prontos. We want to do the things that you have asked us to do. Nós queremos fazer as coisas que o Senhor nos mandou fazer. Don't let us miss the things for the salvation of Brazil. Não nos deixe perder as coisas para a salvação do Brasil. Father, I want to pray for Brazil. E eu quero orar pelo Brasil. I want to bless Brazil. Eu quero abençoar o Brasil. I want to ask that you will shake the leadership, Eu quero pedir para que o Senhor balance, que o Senhor sacuda os líderes. that you raise an army of intercessors that Brazil has never seen, Que o Senhor possa levantar um exército de intercessores que o Brasil nunca viu. and that it will be the watchmen that will change the leadership. E eles serão os vigias que irão mudar a liderança. You have given us the authority. O Senhor nos deu autoridade. So let us use it in the right way. Então, que possamos usar essa autoridade da forma correta. So I bless this place, this portal, Então, eu abençoo este lugar, este portal, in the name of Yeshua. em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Sorry for sometimes my difficult English.
Aleluia. Eu não sei você,